Uau! Difícil, hein, Rê? Vim depois do GERD? Bom, gente, bom dia. Eu sou a Maria Helena, sou gerente de Marketing Insights aqui do Google, e eu vim conversar um pouco com vocês sobre o consumidor de hoje. Então, eu proponho que, depois dessa palestra tão inspiracional do GERD, onde a gente deu um pulinho ali no futuro, né, e voltou, que a gente, então, olhe um pouco como é que a gente está hoje, né? Como é que a gente está se preparando para essa transformação, porque eu aprendi que não é mudança, né? A gente está falando de uma transformação, é muito mais intenso e muito mais profundo do que parece, né? E a primeira coisa que me veio à mente quando eu comecei a pensar sobre isso, eu acho que vem muito também na cabeça de vocês, e aí, como é que a gente se mantém em linha, né, com tudo isso, com esse novo consumidor, que, na verdade, somos nós, né? Nós estamos mudando, nós estamos nos transformando. É isso que está acontecendo. Como é que a gente se mantém em linha? Quem tem filhos aqui? Mais o pessoal do fundão? Eu acho que a gente vive muito isso em casa. Quem tem filhos tem que se transformar, tem que se alinhar, tem que toda hora se achar em sintonia com essa geração, que é uma geração muito diferente, né? Então, a grande pergunta é como é que a gente se mantém em linha com esse consumidor que está vindo, né? Que, na verdade, já está aqui hoje com toda essa mudança. Quando a gente ia em algum show de rock no passado, era mais ou menos assim, não era? Todo mundo com as mãos levantadas, isqueiros e tudo mais. E a gente continua indo, porque a gente adora música, a gente adora se divertir, né? Mas agora está um pouco diferente isso. Nem sempre a gente assiste os shows de rock, né? A gente filma mais do que assiste, porque a gente quer compartilhar, por exemplo. É muito mais importante a gente mostrar ou colocar numa rede social do que, de fato, assistir o show, né? Às vezes isso acontece. Ou quando a gente ficava em frente à TV, né, nesse momento gregário, que é ficar em frente à TV, continua sendo um momento gregário? Continua, né? Continua sendo um momento onde a gente fica em frente à TV, mas a gente fica fazendo outras coisas também, né, em frente à TV. E a gente também continua querendo se informar. É muito importante para a gente querer se informar, querer fazer parte de alguma coisa, né, querer saber o que está acontecendo, mas a gente já se informa também de formas diferentes. A gente obtém acesso ao que a gente quer de forma diferente. O Gert falou muito sobre isso. E isso, o que quer dizer? Né, que toda essa transformação que está acontecendo, ela fez, de alguma maneira, a gente evoluir. A gente está evoluindo. É uma evolução boa. A gente não está falando aqui. Existem evoluções que não são tão boas, mas essa eu realmente acredito que é uma mudança, é uma evolução positiva na maneira como a gente se relaciona, primeiro, com pessoas, a gente se relaciona de forma diferente. Segundo, com a interação que a gente tem no nosso dia a dia com coisas, né? Porque eu acho que a transformação vem quando a gente muda algo muito no nosso dia a dia. Se a gente muda o nosso dia a dia, o hábito se instala. E aí a gente tem, de fato, uma mudança, uma transformação de comportamento. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Por exemplo, a gente fez um estudo aqui no Google, eu estou no Google há 11 meses, e eu venho descobrindo muita coisa aqui. Eu tenho pensado muito sobre isso. E acho que uma das principais coisas ok, a gente tem um shifting muito importante, a gente tá vivendo uma mudança de ruptura, e isso está transformando a maneira como a gente se comunica e a maneira como a gente obtém informação. Por exemplo, a Regina falou muito disso, mas, hoje em dia, 52% dos internautas eles já pesquisam online antes de antes de tomar qualquer ação. Esse consumidor hoje também está diferente na forma como ele decide, né? E quando a gente pensa em smartphones, que foi até o número que a Rê comentou, esse número chega a 60%. Será que a gente tem uma compra por impulso aqui? A gente tem 60% dos internautas se informando muito e online, né, antes de tomar uma decisão.
Uma outra coisa que foi muito interessante foi um estudo que a gente fez no Brasil, esqueci de comentar, enfim, foi Brasil inteiro, a gente fez cerca de 1.300 entrevistas. E a gente se vê muito nesse comportamento, mas as gerações mais novas, como eu falei, elas são as principais precursoras desse comportamento. Tá muito, elas nascem, elas são digital natives. Elas já nasceram nesse contexto, elas não conhecem outro contexto, né, para comparar. E a gente percebe também que existe uma questão de maturidade da rede no Brasil. Quanto mais maduro, mais atividade de busca, por exemplo. Hoje, a rede no Brasil, a gente tem 60% dos internautas que estão na rede há menos de 5 anos. É uma rede muito jovem quando a gente compara, por exemplo, com outros países. E quanto mais maduro e quanto mais familiar eu estou com um determinado assunto ou um determinado produto, eu vou usar mais, eu vou ter mais conhecimento, eu vou acessar mais. Então, a nossa pergunta de negócios é essa. Eu imagino que vocês estejam fazendo essa pergunta, né? Como é que eu impacto o meu consumidor, ou que vocês pensem muito sobre isso, como é que eu impacto o meu consumidor em toda essa jornada do conhecimento até a compra, e o que acontece se eu não penso sobre isso? Né? Quais são as implicações que eu tenho se eu não consigo refletir ou se eu não tomo nenhuma ação em relação a isso? É por isso que a gente tem muita curiosidade por esse fenômeno. Acho que esse é uma das grandes descobertas do estudo, é esse fenômeno multitelas que a gente vem falando muito. O que quer dizer para a gente quando a gente está interagindo com múltiplas telas no dia a dia? O que muda para nós? Alguns pilares mudam. E será que isso já está instalado no Brasil? O que vocês acham? A gente vê, né? A gente vê esse comportamento, a gente vê isso na rua. Vamos ver, a gente foi às ruas, a gente foi perguntar para os consumidores o quanto que eles fazem isso, o quanto que eles interagem com diferentes telas. Vamos soltar um vídeo para a gente ter esse flavor. Você consegue acessar em tudo que é lugar hoje em dia, né? Internet. Você coloca no seu celular, na sua televisão, no próprio computador. Se eu estiver em casa, é no computador. Se eu estiver em algum ônibus, em algum lugar, é no celular. Você usa essas ferramentas para buscar melhor, ganhar tempo, ganhar praticidade. Vejo o produto, vejo a marca do produto, já acesso o Google, do Google já clico, já sai no Mercado Livre, já sai valor. Às vezes você tá no carro, eu peço para minha namorada do lado, olha, eu quero determinada loja, ela acha no smartphone, então você clica ali e você já vai direto. Eu tô no shopping, eu vejo alguma coisa, ao invés de eu comprar na loja, quando eu chego em casa eu faço a compra. Pelo vídeo que eu vi o meu sapato, eu me apaixonei e comprei. Se eu não tivesse visto, eu não teria ido na loja, nem ia comprar. Né? Mas aí eu vi ali no YouTube. Qualquer lugar você está no ônibus, no trânsito, está na farmácia, no mercado, qualquer lugar você consegue acessar tudo, né? É conexão o tempo todo. Olha só o que vocês estão criando, né? O que vocês estão fazendo com esses consumidores. Bonito, né? Bom, existe, de fato, então, esse momento, né, de ruptura. E essas são as três, uma análise bem simples e não simplista, porque ela tem uma profundidade, apesar dela parecer bastante simples. Mas acho que o primeiro ponto é a questão da conexão. Lembra que a gente falava... eu vou entrar na internet. Eu vou entrar aqui na internet agora para ver isso. Você não tem mais isso, né? O consumidor está dizendo para a gente que ele está o tempo todo, em qualquer lugar, se conectando. Foi o que o Gerd falou. O offline passa a ser um estado mental, praticamente. Porque a gente consegue estar online, e online também é um termo que, se a gente for pensar, não faz tanto sentido, né? Mas a gente está online o tempo todo. E isso transforma a maneira como a gente se informa. Eu tenho informação e acesso a essa informação o tempo todo, em qualquer lugar, como eu quero. Eu passo a ter muito mais controle do conteúdo que eu quero emitir, porque eu estou me informando o tempo todo. E com mais conexão e com mais acesso à informação, qualquer processo decisório é alterado. Eu tenho mais elemento para decidir. Hoje, quando a gente pensa o que isso quer dizer para a forma como a gente consome
conteúdos e consome mídia, a gente percebeu que todas as interações que a gente faz hoje em relação à mídia são por meio de telas. Hoje, 69% são por meio de telas. E, quando a gente mediu um pouco o tempo que o consumidor gasta em cada uma das telas, o que a gente viu? Que hoje, em média, por semana, a gente passa 26 horas no nosso computador, ou 19 horas na TV. Ou, em dispositivos que hoje são móveis, a gente tem 13 horas para um smartphone e 11 horas para um tablet, por exemplo. Fazendo uma conta bem simples, a gente passa 8 horas, em média, por dia, em frente a uma dessas telas. As outras 8 horas, a gente faz o resto. A gente dorme, a gente dorme não, porque vamos considerar as outras 8, mas a gente toma banho, a gente come, a gente brinca com os filhos, a gente leva na escola, a gente pega o trânsito. No trânsito, a gente está em frente a uma tela também. Né? Mas é mais ou menos isso, é uma loucura. A gente está muito em frente a essas telas. E, aí começa a atividade multiscreening, porque a gente precisa fazer N coisas ao mesmo tempo. Então, a gente começa a fazer as coisas simultaneamente. Uma das telas que é muito impactada por essa atividade multiscreening é justamente a TV. A gente assiste TV acessando a internet. 52% hoje dos brasileiros conectados fazem esse tipo de atividade multiscreening hoje. Assistem TV com internet. E, quando a gente olha as combinações, essas são as principais combinações. O smartphone está ali do lado. Eu ouvi muito consumidor falando, eu durmo, a primeira coisa que eu faço é olhar no smartphone. Eu não consigo, eu posso abandonar tudo na minha vida, menos o meu smartphone. Então, se eu estou em frente à TV, eu estou com o meu smartphone, 68%. 67% para tablet ou 62% para um computador, seja notebook, seja desktop. É a principal atividade multiscreening hoje, é em frente à nossa tela mais tradicional, né, que é onde a gente está ainda consumindo entretenimento, que é a TV. E tenham rápido, vocês sabem isso muito, muito melhor do que eu, né, que é o crescimento dessas telas todas. Essa é a gente vai cada vez mais ser multitelas e ter essas atividades multiscreenings. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu vi esses crescimentos, primeiro, é o rápido crescimento de smartphone. Ele é um item de desejo hoje, é aspiracional. Então, ano passado, a gente tinha 14% de incidência, de declaração do consumidor que tem um smartphone. Esse ano, em Q1, esse número foi para 26%. E foi a primeira vez que eu vi desktop numa curva de crescimento bem mais flat do que tudo que é móvel. A gente viu muito o consumidor, até mais de classe C, que foi o que a gente fez questão de retratar no vídeo, indo direto para uma conexão móvel. Ele está pulando o computador. Ou ele está indo para um notebook, ou ele está indo para um smartphone direto. Então, esses dispositivos móveis, vocês sabem muito melhor do que eu, está crescendo muito, muito rápido. É a tendência da mobilidade. O próximo passo são os wearables. Eu achei muito interessante o que o Gerd falou, que é uma questão de experiência. A gente tem o smartphone na mão, para o consumidor isso é uma experiência, e daqui a pouco isso vai virar uma experiência também quando eu tiver as minhas mãos livres, mas eu poder experienciar qual é o benefício que eu tenho dessa conexão. Vamos dar uma viajada um pouco, acho que alguns de vocês devem ter visto esse vídeo, mas vamos ver how it feels, como é que é ficar com um glass, né? Como é que esse consumidor se sente. Vamos soltar um vídeo. Okay, Glass, record a video. This is it. We're on in 2 minutes. Okay, Glass, hang out with the Flying Club. Google photos of tiger heads. You ready? You ready? Right there. Okay, Glass, take a picture. That is awesome. Okay, Glass, record a video.
Say delicious in Thai. Arroy. Alroy. Google jellyfish. Well, let's see. It's beautiful. Acabei de revelar o brinde do evento. Brincadeira? Quem me dera, né? Bom, mas eu acho que aqui é uma brincadeira, é um pouco para a gente pensar como é esse consumidor. Cris gostou, né, Cris? Como é esse consumidor livre, né, conectado o tempo todo? E o interessante é que o Gerd falou sobre experiência, e se a gente entrar no site do Glass, a gente não tem nada como usar, como funciona, é how it feels, que é justamente isso, vai ser cada vez mais a transmissão de uma experiência mesmo. Mas voltando para os dados aqui, a gente tem hoje, e essa informação é muito, muito interessante, a gente teve desde 2007 até hoje um crescimento global da população conectada essa população ela dobrou de tamanho, de 2007 até hoje. E quando a gente pega Brasil, isso triplicou. Então, enquanto que a população global cresceu 2 vezes, a gente cresceu 3 vezes. E, como referência, fui pesquisar um pouco sobre esses números. O rádio, por exemplo, demorou 38 anos para crescer, para atingir um marco de 50 milhões de audiência, de brasileiros que ouvem rádio. E a TV levou 13 anos, também para atingir os 50 milhões de audiência. Aqui a gente está falando de 5 anos. 5 anos, onde, na verdade, a gente cresceu 60 milhões de brasileiros, desde 2007 até hoje. Então, é isso, é exponencial, é muito alto. E 85% da população brasileira aqui, existe essa estimativa de que vai ter acesso à internet móvel até 2015. Então, incrível, né? E aí a gente sabe que esse fenômeno existe, né, que as pessoas estão cada vez mais conectadas, cada vez mais multitelas. Mas e aí, quantos somos hoje, de fato, no Brasil? Hoje, no Brasil, nós temos 30 milhões de brasileiros 3 telas, de brasileiros conectados, ou seja, 30% hoje da nossa população online já é multitelas no Brasil. E é interessante a gente pensar, bom, mas esses 30 milhões são poucos, são muitos. Se a gente olha, por exemplo, como países, Reino Unido, França, Espanha, em número absoluto, eles têm metade. Ok, a população é menor nesses países, mas eles têm metade em número absoluto. Nós temos 30 milhões. E a gente tem 63 milhões no Brasil hoje conectados a 2 telas. Quando eu falo 3 telas aqui, é um computador, uma TV e um smartphone. Quando eu falo 2 telas, é ao menos uma TV e um computador. Então, a gente tem 63 milhões hoje de 2 telas no Brasil. Mais telas, mais tempo online. A gente viu isso também no estudo, que não necessariamente existe... É claro que existe um overlap entre telas, porque senão a gente não teria as atividades multiscreening, mas é muito mais forte que isso. Quanto mais devices, quanto mais telas esse consumidor ele tem acesso, mais conectado e mais aumenta o tempo em minutos ou o tempo semanal que ele fica conectado a mais de uma tela. Ups. E aí, acho que o principal ponto ok, a gente viu que é esse o comportamento agora. Como é que isso afeta a jornada de compra? Qual é o impacto disso na jornada? A gente viu que, de 10 internautas, 2 compram impulsivamente os principais produtos de tecnologia. O principal impacto é onde a gente viu naquele pilar de informação. Mais informação para o consumidor deixa esse consumidor mais complexo, menos impulsivo, mais consciente, principalmente nos nossos produtos, nos produtos de vocês, que tem uma série de features que ele precisa pesquisar, ele precisa entender a tecnologia. Se ele tem mais acesso, ele vai entender, né? Ele vai tornar esse processo mais complexo e mais
não mais demorado em termos de tempo, mas com mais informação, ele compara mais e ele gasta mais tempo pesquisando. Então, se a gente vai no detalhe dessas categorias, o que a gente estudou nessa pesquisa? A gente estudou essas 4 categorias: smartphones, TVs, linha branca e desktop e notebooks. E aqui são os percentuais de compra por impulsividade. Então, a gente tem smartphones com uma compra impulsiva de 24% apenas, linha branca 14%, desktop e notebooks 16% e TVs 19%. Ou seja, o consumidor está mais exigente e pesquisando mais. Tá? E como é que ele pesquisa? A gente vê que a maioria dos consumidores eles ainda concretizam uma compra numa loja física, e por N razões. Acho que a principal é o próprio manuseio do produto. Esse consumidor precisa ver. Mas existe o que a Regina falou, né, de a influência, todo o processo de consideração que ele faz antes. E ele faz online esse processo de consideração. Então, quando a gente vê, por exemplo, smartphone, 60% do processo dele de consideração está no meio online. E quando a gente pega a categoria, por exemplo, de computadores, esse número vai a 53%. Então, eles já chegam numa loja física com muito mais informação e com um set muito mais definido na cabeça. E eles usam ferramentas. É natural que eles passem por diversas ferramentas do Google. Eles olham vídeos, eles fazem busca, né? 8 entre 10 pessoas usam aí qualquer uma dessas ferramentas. Vocês sabem também, acho que isso não é novidade, que esse path to purchase é completamente maluco. Né? Não existe linearidade. Nós não somos lineares, né? A gente sabe disso. Agora, quando a gente olha essas 4 categorias, acho que tem tem 2 informações muito interessantes. A primeira é que, quando a gente viu 3 grandes passos. Eles podem acontecer juntos ou não. O primeiro é uma coleta mais geral de informação, quando esse consumidor não está muito bem definido o que ele quer. Um segundo passo é quando ele já tem certo o que ele quer e ele começa, de fato, a comparar e avaliar opções. E o terceiro passo é, ok, eu já reduzi o meu set de opções, eu estou vendo um pouco onde eu vou comprar, eu estou no final do meu processo. Se a gente pega a média de passos é de 1,5. Ninguém faz os 3 passos, é muito difícil. Eu faço 2 passos, a Regina faz 1 passo, o Gustavo faz 3 passos. Na média, esse processo leva 1,5 steps. Só que, quando a gente olha a incidência desses steps, ele é bem alto, né? E é linear. Aqui tem uma certa linearidade, todos os passos estão presentes. Então, uma média de incidência de cada um desses 3 steps é de 50%. Onde eu perco o consumidor aqui? Eu preciso estar nesses steps, porque não é linear e a incidência desses steps é bem parecida, né? É 50%. A gente viu também no estudo que esses usuários, né, esses consumidores que são multitelas, eles são mais maduros, lembra, existe essa questão de maturidade. Então, além de pesquisarem mais, eles também compram mais online. Né? Se a gente pega uma média na população brasileira de compra online, esse número ainda é baixo, é cerca de 3%. Mas, dentro desses 30 milhões de usuários, que são os 3 screeners, esse número chega a 27% de compra online. Ele está realizando mais compra online em cada uma das telas. A gente viu também que ele troca de telas, ele começa uma coisa numa tela, ele vai para outra tela. É ainda um processo novo para o consumidor. Ele faz isso, é novo, mas ele já está ali se reconhecendo e trocando de telas enquanto ele está fazendo essa compra online. E um último ponto que a gente viu, que eu queria compartilhar com vocês no estudo, é que o consumidor, a gente perguntou muito para o consumidor quais são os fatores importantes e que são fundamentais para o consumidor tomar uma decisão, independente se é online, se é offline, o que precisa, né, para você tomar uma decisão. Mas o consumidor pede muito para a gente algumas experiências, ele acha ainda que tem um espaço muito grande para se melhorar, especificamente no meio online. O primeiro ponto é justamente o que eu falei, ele precisa manusear aparelho. Né? Ele gosta de fazer isso. Ainda não conseguimos no meio online. Quem sabe um dia a gente consegue. Mas, por exemplo, a gente puxou um dado interessante no YouTube, que é como cresce
a curva de procura por vídeos de how-to, ou de como instalar, ou de como fazer, né? Porque o vídeo acaba sendo um caminho natural no meio online para esse consumidor tangibilizar um pouco mais esse produto. Ainda mais quando ele está comparando, quando ele tem uma imagem chapada num site versus um vídeo onde mostra uma perspectiva melhor desse produto. Então, esse é um dado interessante. Ou, por exemplo, quando ele está escolhendo o ponto de vendas. Muitas vezes ele está on the go, ele precisa entender como é que ele vai até uma loja, ou ele teve ele vai, no momento onde ele está na rua, por exemplo, fazer essa compra, como é que ele chega, né, até onde ele quer. E um terceiro ponto é a própria opinião dos consumidores. E essa opinião, o que a gente viu de novo aqui, é que ela é uma opinião, esse consumidor está muito mais social, ele valoriza muito o elemento social e a opinião de quem ele confia e de quem ele gosta. Então, como é que a gente integra um elemento mais social nessa opinião? Ele pode perguntar para o vendedor: pô, você acha esse aparelho bom? Mas ele prefere escutar de pessoas que ele confia. Então, por exemplo, se ele faz uma busca e tem uma integração com quem ele vê alguma noção, algum elemento que traz essa confiança e essa segurança de que ele está trazendo uma informação mais qualificada, para esse consumidor é muito importante. Ou seja, sumarizando, né, se a gente for levar os pontos principais, quais foram os principais aprendizados que a gente teve nesse estudo? O primeiro, a gente já falou muito. É esse shifting que parece simples, mas ele é fundamental, que é a questão da mudança de sessões online para uma constante conectividade. Esse consumidor hoje ele está online o tempo todo. E o que isso vem crescendo, né, existe uma clara tendência aqui de non-stop para essa tendência, e ela vem alavancada pelos dispositivos móveis. São os dispositivos móveis que vão deixar esse consumidor cada vez mais conectado. Um terceiro ponto é que esse processo é completamente não linear, né? Ele não tem esse processo de decisão e de informação, ele não é linear, mas ele é mais consciente para o consumidor. O consumidor está mais familiarizado e está driblando mais essa questão de conseguir o conteúdo que ele quer. Então, ele está mais exigente, né? Ele está mais consciente. E o quarto é que essa jornada de compra ela começa, ainda é novo no Brasil, mas ela já começa a ser multitelas também. Então, a gente também tem que prever isso quando a gente pensa nessa compra desse consumidor. Ela já não é mais linear, ela já não está mais em uma tela só. E aí eu volto um pouco com a pergunta que a gente está fazendo o tempo todo para a gente refletir. E aí eu agrego mais um elemento aqui, porque não tenho dúvida que vocês já estão preparados ou se preparando para isso. Mas será que a gente está, hoje, tirando o melhor dessa oportunidade? Não só se preparando, mas a gente está hoje explorando todo esse potencial que a gente está vendo? A gente está tirando o melhor? Né? E eu volto até o Gerd falou eu gostei do que ele falou do darwinismo digital. Mas é isso, né? Acho que eu fecho falando um pouco dessa frase que expressa muito bem o que a gente vem falando, que é a adaptabilidade, né? Então, não é o mais forte quem sobrevive, nem o mais inteligente, sim o mais adaptável a toda essa mudança, a toda essa transformação, uma licença poética, aí a Darwin. Obrigada, gente.